queridos alunos, sejam muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Vanessa Mafra. Vamos verificar o nosso conteúdo? Aula de número 67, objeto de conhecimento, reconstrução da textualidade e compreensão dos efeitos de sentidos provocados pelos usos de recursos linguísticos e multissemióticos. Detalhamento: gêneros que podem ser trabalhados, romances infanto-juvenis, contos populares, toadas, lendas amazônicas, brasileiras, indígenas e africanas, narrativas de aventuras, contos de terror, narrativas de enigma, mitos, crônicas, autobiografias, histórias em quadrinhos, mangás, poemas de forma livre e fixa, como sonetos e cordéis, videopoemas, poemas visuais, entre outros. Então, vamos para a nossa aula? Senta que lá vem história! Quem gosta de história aí? Eu! Quem já ficou atento às histórias contadas pelos nossos avós ou por pessoas mais velhas na nossa família? Hein? É um momento, na verdade, que eu amo participar, porque a gente conhece muita coisa, né? E em algumas sociedades tem-se essa tradição oral, né? Ou algumas culturas, elas se baseiam predominantemente na oralidade, né? Que conta essas histórias, é um recurso fundamental para a transmissão da literatura e das demais tradições culturais de um povo. Vocês sabiam? Muito bem! E com base na oralidade, vamos falar sobre os contos populares. Mas primeiro, vamos relembrar o que é um conto? O conto é um gênero literário que possui narrativa curta e tem sua origem na necessidade humana de contar e ouvir histórias. Passa por narrativas orais de povos antigos, trilhando pelos gregos e romanos, pelas lendas orientais, parábolas bíblicas, novelas medievais, até chegar a nós como é conhecido hoje. Então veja aí, né, o que é o nosso conto, ele já passou aí por bastante coisa, certo? Muito bem, a gente então agora acabou, né, de relembrar o que é o conto. Vocês já ouviram o ditado popular: quem conta um ponto aumenta, quem conta um conto aumenta um ponto? Esse é um ditado bastante conhecido, certo? E aí, todas as vezes que vocês contam uma história, vocês aumentam um pouquinho? Algumas pessoas sim, né? E os contos populares, eles são narrativas baseadas em relatos orais, passando de geração em geração. Então, muitas das vezes são compilados por escritoras, né? Os nossos autores, estudiosos dos nossos folclores, né, da região, em algumas histórias se originam, né? Então, eles vão ali pegar esses contos e vão contar. Com o tempo, ou de acordo, né, com quem está contando, quem está escrevendo, vão sofrendo algumas modificações. E é por isso que tem esse ditado, né, que quem conta um conto aumenta um ponto, porque vai botando ali um pouco da sua interpretação. Certo? Muito bem, então agora a gente já sabe por que ele sofre pequenas modificações. Vamos verificar as características do conto? Vejam só, característica do conto popular. Há poucos personagens e geralmente não apresentam nome próprio. Geralmente não são apresentadas informações sobre quando e onde ocorreram.
Muitos contos populares apresentam linguagem mais informal e com marcas da oralidade, como a gente está vendo aí, ó, oralidade. Então, uma marca bem específica do conto popular é esta oralidade. Isso porque muitas dessas histórias foram transmitidas oralmente de geração para geração. As ações se passam em um só espaço, tá? Constituem um só eixo temático e um só conflito. Não tem autoria conhecida, pois foram transmitidas oralmente ao longo dos anos. Então, não dá para saber quem foi que inventou, se era isso mesmo, né? Então, a gente não vai conseguir dizer quem foi que escreveu. Muitas dessas histórias são conhecidas por estudiosos. Têm diferentes intenções. Em alguns momentos, pretendem educar o ouvinte. Em outros, querem divertir ou sugerir uma reflexão sobre uma situação, valores da sociedade e da cultura próprios da época. Então, veja aí como eles marcam isso, né? Veja como ele faz parte realmente da nossa história. Por isso que ele é chamado de quê? Conto popular. Agora, nós vamos prestar atenção ao conto popular de origem indígena, o Jabuti, né? Vamos prestar atenção. É o Jabuti e... Deixa eu ver se eu lembro o nome. O Jabuti e a Onça. Então, atenção. O Jabuti e a Onça. Uma vez a onça ouviu o Jabuti tocar a sua gaita e veio ter com o Jabuti e perguntou-lhe: "Como tocas tão bem a tua gaita?" O Jabuti respondeu: "Eu toco assim a minha gaita. O osso do veado é a minha gaita." Hi, hi. A onça tornou: "A modo que não foi assim que eu te ouvi tocar." O Jabuti respondeu: "Arreda-te mais pra lá um pouco, de longe te há de parecer mais bonito." O Jabuti procurou um buraco, pôs-se na soleira da porta e tocou na gaita. "O osso da onça é a minha gaita. Hi, hi." Quando a onça ouviu, correu para o pegar. O Jabuti meteu-se pelo buraco adentro. A onça meteu as mãos pelo buraco e apenas lhe agarrou a perna. O Jabuti deu uma risada e disse: "Pensavas que agarravas a minha perna e agarraste a raiz de pau." A onça disse-lhe: "Deixa-te estar." Largou então a perna do Jabuti. O Jabuti riu-se uma segunda vez e disse: "De fato, era a minha própria perna." A grande tola da onça esperou ali, tanto esperou, até que morreu. Que jabuti esperto, certo? Muito bem, os contos, gente, eles fazem parte do texto narrativo. E se eles são narrativos, eles vão ter o quê? Os elementos da narrativa. Vamos identificar esses elementos aí? Vejam só. Dentro, né, do nosso conto O Jabuti e a Onça, nós vamos ter personagens. Quem a gente viu aí como personagem? A onça e o jabuti. Aí nós temos um espaço. Lembra que uma das características que a gente viu lá do conto é que acontece tudo em apenas um espaço, não tem trocas. Ah, eles foram para outro lugar. Não tem. Dificilmente é só ali num único espaço, tá? E qual é o espaço que está acontecendo essa narrativa? A floresta. Qual é o tempo? O tempo é o quê? Indefinido. Eu não sei dizer com exatidão. Então ele só começa como lá. Uma vez. Então, olha isso, aí vai marcar o nosso tempo dentro dessa narrativa. O enredo é o que conta essa história. Então, o que estava contando? A onça tenta capturar o jabuti, o qual utiliza de sua esperteza para escapar dela. O jabuti tem êxito, mesmo sendo a onça um animal mais forte,
Pois utiliza a sabedoria e a esperteza. Olha só como é importante. Adiantou a onça ser mais forte do que o jabuti, sendo que ela não tinha sabedoria e esperteza? Não adiantou. Já o jabuti foi isso que salvou ele, né? Sabedoria e esperteza, analisar o cenário e agir. Foi isso que o jabuti fez. E o tipo de narrador que nós temos dentro desse texto, ele é um narrador observador, ou seja, ele não participa da história, ele apenas conta a história, como se ele estivesse vendo apenas a história ali, certo? Então ele não participa, por isso que ele é um narrador observador, ok? Agora que a gente já sabe os elementos, vamos falar sobre os momentos da narrativa. Vejam só, nós temos os momentos, né? Como é uma narrativa, nós temos a situação inicial, que a gente chama de o quê? Da nossa introdução, tá? Como é feita essa introdução lá no nosso conto, né? A situação inicial se dá o quê? O jabuti toca a gaita e é observado pela onça. Então, é ali que começa a situação, né? A história. Qual é o conflito, né? Ali que vai fazer, movimentar a nossa história. A onça tenta criar uma armadilha, né? Criar uma artimanha, uma armadilha para capturar o jabuti. Então, ela vai ali, né, tentar articular essa situação. O clímax, nosso ponto alto da nossa história. O jabuti se esconde no buraco, mas tem a perna agarrada pela onça. Ai, ai, ai. Quando chega nesse momento, o que a gente pensa? Meu Deus, a onça conseguiu pegar o jabuti. Então, vocês percebem que dá um clima de tensão? Meu Deus, pegou, né? E aí, o desfecho, como acaba essa história? O jabuti usa a esperteza para se livrar da situação. Então, olha, se livrar. Então, ele consegue se salvar. A onça não consegue capturá-lo e morre de tanto esperar. Então, esse foi o desfecho. O jabuti não foi capturado e ainda conseguiu matar a onça de forma, né? Tá aí, ó, sem precisar fazer muita coisa. Só deixar ela esperando. Certo, gente? Então, veja que nós comentamos primeiro os elementos da narrativa e depois os momentos, um passo a passo de como aconteceu ali. Todos esses elementos que a gente acabou de apresentar faz parte do texto narrativo. Como o conto é um tipo de texto narrativo, um gênero, né? Então, ele vai ter essas características. Vamos conhecer mais um conto popular. O conto que vocês vão ver é um conto de Pernambuco, né? Do Nordeste do nosso Brasil. A Cumbuca de Ouro e os Marimbondos. Havia dois homens, um rico e outro pobre, que gostavam de pregar peças um ao outro. Foi o compadre pobre à casa do rico pedir um pedaço de terra para fazer uma roça. O rico, para fazer peça ao outro, lhe deu a pior terra que tinha. Logo que o pobre teve o sim, foi para casa dizer à mulher e foram ambos ver o terreno. Chegando lá, nas matas, o marido viu uma cumbuca de ouro. E como era em terras do compadre rico, o pobre não a quis levar para casa. E foi dizer ao outro que em suas matas haviam aquela riqueza. O rico ficou logo todo agitado e não quis que o compadre trabalhasse mais nas suas terras. Quando o pobre se retirou, o outro largou-se com a sua mulher para as matas a ver a grande riqueza. Chegando lá, o que achou foi uma grande casa de marimbondos. Meteu-a numa mochila e tomou o caminho do mocambo do pobre. E logo que avistou, foi gritando: "Ô compadre, fecha as portas e deixa somente uma banda da janela aberta." E o compadre assim fez. E o rico, chegando perto da janela, atirou a casa de marimbondos dentro da casa do amigo e gritou: "Fecha a janela, compadre." Mas os marimbondos bateram no chão, transformaram-se em moedas de ouro e o pobre chamou a mulher e os filhos para as ajuntar.
O ricaço gritava então: "Ô compadre, abra a porta!" Ao que o outro respondia: "Deixe-me que os marimbondos estão me matando." E assim ficou o pobre rico e o rico ridículo. Muito bem, olha só, o rico ficou ridículo e o pobre ficou o quê? Rico. Vamos agora observar os nossos elementos da narrativa dentro desse conto que a gente acabou de verificar. Vamos lá. Os elementos da narrativa do conto foram o quê? Os personagens. Olha só, os personagens dentro desse conto eram quem? O homem rico e o homem pobre. Onde foi que aconteceu toda a situação? Qual foi o espaço, o local? Em uma fazenda, um sítio, lá do homem rico. Qual foi o tempo? Não tem um tempo definido, não foi nem marcado com era uma vez. A gente só sabe que aconteceu, ok? Vamos para o próximo? O enredo, lembrando que o enredo, o que conta essa história? Então, o que a gente viu ali de forma resumida? Dois homens que gostam de pregar peças, um ao outro, um é rico e o outro é pobre. O rico dá um pedaço de terra ruim para o pobre, que encontra ouro e avisa o rico. Por sua vez, o rico pega a terra de volta, mas não encontra nenhuma riqueza e joga uma casa de marimbondo na casa do pobre. A casa de marimbondos vira moedas de ouro. Nossa, que legal, hein? E o nosso narrador, novamente, é um observador. Ele não participa da história, ele só conta, tá bom? Vamos para os nossos momentos da narrativa agora. Muito bem, nos nossos momentos dessa narrativa, a situação inicial se deu um homem rico e um homem pobre pregam peças um ao outro. Então, essa é a nossa situação inicial, é a nossa apresentação, a introdução da nossa história. Aí vem dizendo assim, qual é o conflito? O que acontece ali? O homem pobre acha uma cumbuca de ouro. Então, olha só, tem uma cumbuca, ele acha, nossa, e qual foi o clímax? O homem rico joga a casa de marimbondos pela janela da casa do homem pobre. Então, quando ele faz isso, a gente se assusta, porque a gente sabe que marimbondos faz o quê? Ataca, ele machuca. Então, é o ponto alto dali que deixa a gente numa atenção doida. E aí, como é que desfaz o desfecho disso? Como é que aconteceu o final dessa história? A casa de marimbondos se transforma em moedas de ouro, deixando rico o homem pobre. Então, é assim que aconteceu o desfecho do nosso conto, E agora que a gente já avaliou a questão dos nossos elementos, os momentos da narrativa, certo? Eu vou pegar novamente para a gente ver a questão das características do conto para a gente identificar nos dois que a gente viu. Certo? Olha só, vamos lá. Vamos lá relembrar, A gente falou que há poucos personagens e geralmente não apresentam nome próprio. E realmente, vocês viram lá que não teve, a gente não sabia o nome da onça. Era uma onça, era um jabuti, Era um homem rico, um homem pobre. Então, vocês perceberam que nos dois contos realmente não apresenta nomes próprios, Geralmente, não são apresentadas informações sobre quando e onde ocorreram. Não tem, não diz lá, Tanto que a gente fala assim, qual foi quando foi que aconteceu? Uma marcação de tempo era uma vez, mas eu não consigo dizer especificamente, certo? O tempo, e realmente era um sítio, mas esse sítio fica onde? Qual cidade? Vocês conseguem perceber que não tem essa situação, não mostra no texto especificamente o local do sítio, o endereço, não tem, porque como é um conto popular, vai passando de geração em geração, de pessoas para pessoas, não tem como marcar esses dois elementos, certo? De forma específica, tá?
Muitos contos populares apresentam linguagem mais informal, ou seja, uma linguagem bem acessível. Ela pode, como é conto popular, pode ter ali uma pegada também bem característica da oralidade, nossos vícios para representar perfeitamente a fala do personagem, por exemplo, tá? E com marcas de oralidade, ó, tá vendo? Ó, com marcas de oralidade. Então a linguagem, como vai ser mais informal, ela é bem fácil, não é? A gente consegue entender com bastante clareza. Não vai ter palavras assim muito difíceis, né, que a gente não conhece, não vai ter porque ela é informal. E aí a marca da oralidade pode acontecer sim, uma vez que o personagem vai, para dar mais vida ao nosso personagem, a gente vai falar exatamente como o personagem falou, né? Talvez com as gírias dele, as questões ali linguísticas da região, de repente, tá bom? Isso porque muitas dessas histórias foram transmitidas oralmente de geração em geração. Então, por isso que vai ter essa pegada de marcas de oralidade. Então, vai ter, uma vez que a gente está falando sempre o quê? De uma pessoa para pessoa. Então, não tem para onde correr porque vai ter marcas de oralidade. Vamos para mais características que a gente está associando aos dois contos que a gente acabou de ver, né? As ações se passam em um só espaço, constitui um só eixo temático e um só conflito. E foi isso exatamente que a gente viu lá, né? No nosso primeiro, a gente viu que a onça e o jabuti, a situação acontece aonde? Em uma floresta. Não houve uma mudança que eles correram para uma casa de repente, ou que eles foram para a cidade. Não muda ali o espaço, certo? Não tem vários conflitos, só tem apenas um conflito, porque o conto é mais curto, a narrativa é mais curta, é mais direta, tá bom? Então, lá também no Homem Rico e no Homem Pobre, acontece a mesma coisa, só teve um conflito, certo? E também só teve um espaço, um eixo temático ali. Não tem autoria conhecida, pois foram transmitidas oralmente ao longo dos anos. Por que a gente está repetindo muito oralmente, oralidade? Porque é uma característica bem marcante dos contos populares. Certo? Então, nem o primeiro conto, nem o segundo conto, vocês podem perceber que não tinha ali uma autoria falando lá, quem foi que escreveu? Foi Maria de Jesus, foi Carlos da Silva. Não tem, porque a gente não consegue identificar o autor, tá? Não foi, a gente não sabe quem criou. Tá? E aí, olha, tem diferentes intenções, então ele vai passar uma mensagem, né? E quais são esses tipos de mensagem? O que ele quer passar? Vai depender do momento, né? Da intenção mesmo, do como a gente está contando. Então, olha, vai ter alguns momentos que eles vão estar passando uma mensagem para educar. Pode ser também para divertir, né? Só para contar uma história ali para a gente rir, ou sugerir uma reflexão, né? Então vai trazer ali uma reflexão que pode ser, geralmente, na verdade, são sobre os valores daquela sociedade, da cultura, né? Sobre aquela época. Lembrando que sempre a gente vai focar na questão do contexto histórico, porque os nossos textos todos vão mostrar, tá bom? Valores, situações, críticas que estão marcados no momento na história, tá bom? Então, se a gente escreve um texto hoje, esse texto hoje vai refletir o pensamento dessa sociedade, o que a gente está repassando. Então, ele marca muito. Por isso que quando a gente fala qual é a intenção, vai depender do contexto histórico ali, né? Do que a sociedade, naquele momento que foi inventado, certo? Estava passando. E aí a gente vai e busca os contos olha, isso aqui já aconteceu. Então, se a gente for ver, né, lá no conto Jabuti e a Onça, ele passa o quê? Né? A questão de você ser esperto. Tá vendo a mensagem ali? Olha, não adianta, às vezes a gente fala assim, eu sou mais forte do que o fulano, eu posso ir lá. A gente quer se fazer de garotão, violência nunca é bom, né, gente? Lembrando, mas às vezes acontece de eu achar que por eu ser maior, mais forte do que o outro, eu posso chegar lá e de repente empurrar ou fazer alguma coisa. E aí você pode ver que o tamanho da onça, né, a força da onça não foi nada no que o jabuti tinha onde? Na cabeça, né? Ele era esperto.
esperto, perspicaz, ele conseguia entender as coisas ali muito bem, né? Ele conseguiu analisar a situação e resolver. Então vocês percebem ali que não adianta ter força se você não tem cérebro? Às vezes é muito melhor, olha, até aqui, que você consegue analisar e sair de muitas situações. Outra coisa que a gente pode observar, passar aí também, né, é falar sobre que a importância de estudar. Se você estuda, se você consegue ler perfeitamente, certo? Se você consegue fazer análise, ter a questão do lado emocional bem trabalhado, né? Você consegue lidar com os problemas, isso é fundamental no dia de hoje. E foi exatamente isso que o Jabuti teve. O Jabuti, ele trabalha com a cabeça, ele trabalha com o emocional, socioemocional, que a gente tanto fala hoje em dia, né? De você saber se controlar, saber, primeiro observa a situação e pensa no que você vai fazer. Será que ia adiantar o Jabuti entrar em desespero, ele não ter o autocontrole dele ali? Com certeza ele não ia se safar se ele perdesse o controle, porque ele ia perder o quê? O foco. Ele não ia conseguir procurar uma saída para ele. E o que o Jabuti fez? Manteve a calma e foi lá e enganou a onça, se safando, e deixou a onça, inclusive, morrer. Então, olha a mensagem que vem passando, né? Lá no outro, né, do homem rico e o homem pobre, mostra o quê? Qual a mensagem que a gente está falando? Sobre a avareza de você, às vezes, você achar que você é mais do que o próximo, achar que você pode humilhar, né? Sobre a caridade. Será que é bom eu doar algo que não presta? Né? Se eu não está servindo para mim, por que eu acho que eu devo doar para outra pessoa? Certo? E aí achar que, eu tenho melhor, isso aqui serve para ele, porque ele já não tem nada, mesmo que isso aqui é muito para ele. Então tá vendo como ele não pensou no próximo? E aí depois o próximo foi lá, né? O homem pobre disse para o homem rico que tinha dinheiro, o que ele quis fazer? Tomar aquela terra que para ele não fazia diferença, que para ele não era nada, que aquela terra não era boa. Ele quis tomar. E aí quando viu que não era aquilo, o que ele foi lá e fez novamente o quê? Uma maldade, que se vingar nessas brincadeiras. Será que realmente dá brincadeira, né? Jogar uma casa de maribondo na casa do homem pobre, com a família dele ali. Então tá vendo sobre a questão dos valores, que o homem pobre, tão simples, humilde, de bom coração, ele poderia muito bem ter visto o ouro todo e ter ficado para ele, uma vez que ele recebeu aquela terra, doaram aquela terra para ele, né? Para ele trabalhar ali. Mas não, ele foi o quê? Correto, ele foi honesto. Então, ali naquele texto trabalha honestidade, você ser correto, trabalha caridade, certo? Então, quantos valores ali no nosso último conto está passando? Honestidade, né? A questão da caridade, como você não é caridoso, se você não faz o bem, realmente de coração, será que volta coisas boas para vocês? Veja que lá o homem pobre, ele foi correto. Né? Ele agiu ali tudo certinho, falou para ele e veio coisas boas. Ele não fez mal para ninguém. Ele poderia, mas ele decidiu fazer o quê? O correto. E quando ele agiu de forma correta, ele recebeu os frutos dessa ação. Certo? Então, quando a gente quer passar alguns valores e alguns ensinamentos, em vez de dar, às vezes, aquela lição de moral, a gente pode utilizar os contos populares para fazer isso, né? Para trazer essa reflexão para os nossos alunos, para os nossos filhos, né? De uma forma bem mais didática, dinâmica. Certo, gente? Muito bem, a nossa aula foi sobre contos populares. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!